tarde. Boa tarde. Nós aqui estamos na casa de Meimei, então rogamos a ela a proteção necessária e também ao nosso mestre amado Jesus, o governador do nosso planeta. Nós vamos dar sequência ao estudo desta obra Brasil, o coração do mundo, Pátria do Evangelho, a segunda parte. Mas como tem pessoas que não assistiram a primeira parte, nós vamos ter que dar um bypassando do que foi falado ontem, rapidamente, em respeito àqueles que assistiram ontem, para que a gente não perca a conexão. E nós vamos estudar esta obra, interessante este tema, justamente no mês de setembro, que comemora-se a independência da nossa pátria. E nós vamos falar desta obra que foi ditada pelo Espírito Humberto de Campos através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas na conexão aqui da parte espiritual, da missão espiritual da nossa pátria. Quando o nosso planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso governador, o nosso amigo, o nosso mestre Jesus, lá estava com o Pai. Então ele é o co-criador deste orbe. E como bom governador, acompanhou todos os surtos evolutivos do nosso planeta, a quem ele ama profundamente. O amor é tanto que ele veio até nós há 2000 anos para que aquela semente do Deus único plantada pelo povo hebreu fosse por ele agora frutificada, a semente da boa nova. Deixa-se molar na cruz do madeiro para nos provar que tudo que é material é passageiro. O madeiro, o corpo físico, perecem e pereceram, mas a lição ficaria imorredoura em nossa alma. Aquele que se crucifica na matéria ascende assim, fulgurante, rumo ao mundo maior. E ele conseguiu no martiriológico nos provar a imortalidade da alma. E de tempo em tempos vêm outros mensageiros, mas Paulo nós queremos destacar, porque se não fosse Paulo, nós não estaríamos aqui nessa tarde reunidos. Claro que teve Inácio de Antioquia e tantos outros, mas Paulo foi aquele que propagou, que não deixou as ideias cristãs morrerem. E Paulo de Tarso, então, dizem os nossos irmãos de outras denominações, e nós pegamos o que é bom, ele é o vaso escolhido. A semente plantada, o caule florescendo, mas o caule não poderia ser decepado. E é por isso que ele é o vaso escolhido, para não deixar decepar o caule desta que deveria ser uma árvore frondosa. Então, de tempo em tempo, vem missionários. E lembramos aqui do nobre Francisco de Assis, na Umbria. E de tempo em tempo também o Senhor, ele vem fazer uma vistoria, uma avaliação de como estamos nós. E quando ele vem fazer esta avaliação, ele lembra com propriedade que a última voz que conseguiu levar realmente a fraternidade se apagou com a desencarnação de Francisco de Assis. Então, Jesus, como foi dito ontem pelo nosso irmão, nessa visita periódica, e aí está no século XIV, ele realiza essa visita no nosso orbe, ele vai conversando com os seus mensageiros, com aquela caravana que está junto dele. E ele conversa então com o encarregado dos problemas sociológicos da Terra, sobre os progressos realizados até essa data. E ele vê os frutos, infelizmente, do orgulho e da vaidade humana. E ele comenta então que isso só traria infelicidade, porque estavam focando apenas nas riquezas, nas coisas materiais.
E ele comenta com um dos seus mensageiros que acompanha nessa visita, que ele não via outra alternativa para a humanidade a não ser o sofrimento, pois a humanidade havia se desviado dos seus ensinamentos de amor. Foi quando um dos seus mensageiros, Eliu ou Eliel, ele então, esse espírito responsável pelos problemas sociológicos da Terra, aquele, como bem foi lembrado ontem, que é o mesmo espírito contemporâneo do Cristo, porque ele fora avô de Gamaliel, Gamaliel, mestre de Paulo, que foi lembrado há pouco. E ele então, Eliu diz para o mestre: mas e se nós procurássemos outras terras, em outros continentes além do mar, onde vive um povo simples a aguardar uma vida nova? Jesus então parte, conseguimos imaginar o tamanho da luz, em caravana de luz para as terras que mais tarde seriam o que nós conhecemos a América. E ao aqui chegar, pergunta a Eliu: onde estariam nessas terras o símbolo da redenção humana? E nessas terras, porque aqui, como nós vimos lá no início, ele é o governador. Se fosse lá em Júpiter, talvez o símbolo seja outro, em Saturno outro. Mas qual é o símbolo da redenção humana aqui na Terra? É a cruz. E aí, como disse o nosso irmão ontem, será que o governador do planeta não ia saber mais geografia? Pois ele foi copartícipe junto com o Pai. E então é Humberto de Campos que nos traz essa reflexão, porque se a gente ler com os olhos da alma, aí está o que é um bom e um verdadeiro mestre. Ele dá oportunidade para aquele que ele outorgou ser o responsável pelos problemas sociológicos de lhe responder, de participar. Quantas vezes nós assumimos tarefas e achamos que porque estamos num cargo um pouquinho, vamos dizer, com mais responsabilidade, porque não existem cargos maiores, achamos que sabemos tudo. Ele não, ele busca ali a participação do mensageiro, o verdadeiro mestre que respeita aqueles que com ele trabalham. E então Eliu, Eliel, aponta para as terras que hoje nós habitamos, a terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, o Brasil. E olha que cena que deve ter sido majestosa, não dá nem para imaginar. Jesus agora, de mãos erguidas ao alto, faz uma súplica pela nossa terra, pedindo bênçãos para essas terras, para o Brasil, porque para cá transplantaria a sua árvore. Hoje, dia da árvore, e não acaso, estamos falando da árvore mais bendita. Para essas terras, diz ele, transplantarei da Palestina a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Aqui nesse solo, todos os povos aprenderão a lei de fraternidade universal. Então ele diz a Eliu: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho e estará, mentalizemos aquela imagem que foi colocada ao lado das letras, antes de tudo, ligada ao meu coração. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a região do Cruzeiro, onde se realiza a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo, ligada eternamente, não haverá ruptura desses laços ao meu coração. As injunções políticas, olha, parece que estava falando para nós hoje. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Olha o mestre,
Poderíamos usar uma linguagem popular batendo na tecla, né, Angélica? Fraternidade, fraternidade, onde todos os povos aprenderão a lei de fraternidade universal. Mas para isso é necessário, e aí ele vira-se para o seu mensageiro dos problemas sociológicos e dá uma tarefa, como disse a Marinei, todos nós temos tarefa. Então, para nós chegarmos até aqui, nós vamos passar rapidamente que eles também tiveram uma tarefa primordial. E ele fala para Elio que era necessário que ele se corporificasse, que ele reencarnasse no orbe para dar prosseguimento a essa tarefa. E ele vem como infante de Sagres, filho de D. João I. Deixou transparecer em vários documentos, por isso que nós temos ali aquele mapa, a existência de terras maravilhosas que ele havia visto com os olhos espirituais. Prova disso é um mapa de 1448 de André Bianco. Então, para que isso? Por que isso? Para que novas energias fluíssem, era necessário que ele viesse e fundasse a escola naval. Ele, quando esteve reencarnado como avô de Gamaliel, mestre de Paulo, ele já fora considerado o maior sábio do povo hebreu, que fundou a escola mais famosa, a escola bíblica da Palestina. Então ele era um mestre hebreu. E depois outros judeus viriam para dar prosseguimento. Olha que interessante, a gente não tem ideia como a espiritualidade trabalha, porque nós teremos agora em outubro, alguns já estão sabendo, temos os cartazes na Casa Espírita, a vinda de Oceano Vieira de Mello, o produtor do filme A Vida Continua. Oceano, a gente tem que aproveitar ele para perguntar, porque ele é um pesquisador, ele é um historiador, e se não fosse o Oceano, nós não teríamos os pinga-fogos, porque teria se deteriorado com o tempo. Então ele vem com essa temática na região do Paraná. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Parece incrível, né, Marinei? Mas tem tudo a ver. Lá nós vamos ver o nosso querido Chico Xavier. No meio, Dona Hilda Tavares, ao lado do seu esposo já desencarnado, Clóvis Tavares e a Nina Rueira, que eu não vou contar porque vocês vão vir assistir as palestras. Em 1956, eles receberam do médium Francisco Cândido Xavier essas revelações. Também quem conta e gostaria muito de vir à região já mencionou isso, porque eu conheci pessoalmente, é o filho deste casal. Ele se chama Flávio Mussa Tavares, ele é médico, homeopata lá no Rio de Janeiro. E o Flávio Mussa Tavares, então, ele conta que o Chico revelou ao seu pai que em 1956, o pai da aviação, Santos Dumont, reencarnaria em terras brasileiras. E ele vem como filho do casal Clóvis Tavares e a Hilda Tavares. Então o Flávio Mussa, irmão, conta que o Carlinhos, com 9 meses, ele cai do carrinho e fica tetraplégico. Ora, como que o pai da aviação desencarnou? Cometeu suicídio, enforcou-se. Então é o próprio Chico que nos conta que na vértebra ela já estava deslocada no corpo espiritual. Então ele precisava vir para completar essa tarefa. Ele, que nós sabemos muito bem, ficou desgostoso com o uso que nós estávamos fazendo com o seu invento, guerreando, usando avião, infelizmente até hoje, para guerrear. Mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque quem foi Santos Dumont? O mesmo Carlinhos, que também habitou terras brasileiras. Bem antes disso, ele também se dedicara à navegação marítima, nas personalidades dos navegadores italianos. Marco Polo, 1254, olha, Brás, a reencarnação de novo. 1324, Cristóvão Colombo. A gente vai fazendo a conexão. E como que a espiritualidade também trabalha, porque vai ser trazida essa história agora em outubro.
sempre com a ânsia esse espírito de descobrir novos caminhos. Todavia, em suas biografias, encontramos semelhança na sua trajetória evolutiva, sempre em busca de encurtar distância entre os povos. Ora, se houver distância, não tem como haver fraternidade, que é o lema e objetivo do Cristo. Então era, portanto, o mesmo espírito tomando diferentes personalidades a cada reencarnação. Marco Polo, Colombo, Bartolomeu de Gusmão, Montefiore e Santos Dumont. E depois, Carlinhos Tavares. Para que ver isso? Para nós fixarmos essa imagem agora, de que nós nunca estamos desamparados e que o projeto vai sendo executado sob a direção do nosso governador. Ele volta para o plano espiritual, os outros judeus também, foi dito ontem, e eles fundam a colônia com o símbolo dos judeus, a estrela de Davi, e ali está. Nós sabemos, é o nosso lar, não, mas o nosso lar foi colonizado por portugueses. Mas quem eram os portugueses antes? Os judeus. Eliu, então, da pátria espiritual, vai inspirando para que as caravanas aqui chegassem. E quando chega, a expedição foi acolhida como fraternidade pelos povos nativos. Fraternidade. O povo simples e fraterno, os índios. Mas é preciso avançarmos. E então, é preciso outros colaboradores. Por favor, essa imagem ela é ilustrativa. Ela quer nos lembrar de que nós temos um anjo, não com asas, mas um anjo com uma luminosidade intensa, que chama-se Ismael, o protetor. E nas horas graves, quando a gente está ali acompanhando aqueles debates, essas votações que aconteceram, independente de partido político, será que nós espíritas lembramos naquela hora de parar, elevar a vibração e rogar a Ismael que continue aí na condução e que as mentes dos governantes estejam abertas para captar essas intuições? Ele chama Ismael e a gente fica pensando, mas quem foi Ismael? E então é Carlos Campetti. Carlos Campetti é diretor da Federação Espírita Brasileira, e ele vai nos dizer que Ismael é o mesmo espírito citado lá na Bíblia em Gênesis. Ele fala o seguinte, que ele, nós sabemos que Abraão, sua esposa, não podia ter filhos, Sarai ou Sara, e então ele tem um filho com Agar, a escrava, e o nome do filho é Ismael. E quando ele estava lá com uns 14, 15 anos mais ou menos, o que acontece? A esposa Sara engravida. E aí criou-se um problema. Ela queria que se livrar do Ismael e da Agar, e ela fala para ele, para que Abraão então se livrasse deles. Mas ele era pai. E como bom pai, ele consulta o alto. Olha aí já a interferência da mediunidade. E quando ele vai consultar o alto, ele recebe a seguinte resposta, que Ismael seria a origem de uma grande nação. Assim, ele fica mais seguro para dispensá-los. E nós sabemos que ele dá origem ao povo árabe. O mesmo Ismael citado na Bíblia é o mesmo citado por Humberto de Campos. Pensemos nós, ele daria origem a uma grande nação. Agora ele está aí coordenando a nossa nação. Passa muito tempo, porque quando Humberto de Campos vai fazer referência a Ismael, é como quando nós falamos de Emmanuel. Emmanuel foi Publio Lentulus, mas qual é a evolução desse espírito de Publio Lentulus para cá? Então, muito mais evoluído agora, Ismael. E diz então ele, por isso dessa imagem, que Ismael é um trabalhador do Cristo. E quando ouviram citar Yahvé, era Jesus, que já acompanhava Ismael. Humberto de Campos faz referência a Ismael,
que faz parte da pleiade de trabalhadores do Cristo. Para quê? Para a implantação do bem na terra, no coração dos homens. Então, em Humberto de Campos, cita esse Ismael, que recebe de Jesus a terra nova, a nova proposta. E nós, nesse contexto, cometemos muitos enganos, provocamos constrangimentos toda vez que deserdamos das nossas tarefas, toda vez que desistimos, perdemos uma grande oportunidade, porque se nós não fizermos, outro fará, a missão tem de se cumprir. Então ele chama Ismael e diz a Ismael: manda o meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam para os ideais sacrossantos da minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantarei a árvore da minha misericórdia. Lembra-se sempre que estarei contigo. Fala isso para um protetor, e nós às vezes achamos que estamos abandonados. É como uma criancinha pequena em evolução nossa, comparado com Ismael, e ele não está desamparado. Imagina nós, mais suscetíveis às quedas. Sempre estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Olha só, parece que a gente está vendo mesmo o nosso mestre. Então Ismael recebe a incumbência de trazer a árvore do Evangelho para o Brasil, e como foi dito ontem, tarefa nada fácil fazer essa mudança, transplantar uma árvore e daqui espalhar para a humanidade. Então nós recebemos uma nova oportunidade migratória. Migrando, nós espíritos, migrando da Europa, reencarnando no Brasil. Com essa nova oportunidade, e Ismael, não esqueçamos, no comando. Então nós estamos numa nova oportunidade. Reclamar do quê? Da nação? Não temos nada para reclamar, somente agradecer e fazer a nossa parte, é claro. Nós que reencarnamos aqui, nós temos um dever de levar a mensagem, querida Angélica, do Cristo. Podendo fazer uma analogia, porque naqueles dias longínquos de 1500 já se ouvia no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Então, quando Olavo Bilac fala das 3 raças tristes, os portugueses, fazendo uma conexão com as bem-aventuranças, estavam lá com problemas financeiros na economia, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Os índios, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. O povo simples, o povo fraterno que aqui foi encontrado. E os escravos, os negros, bem-aventurados os que choram. Como nada é por acaso, Jesus do plano espiritual ouve as súplicas daqueles que, tendo desenvolvido muito o lado intelectual e ainda pobres em sentimento, principalmente na humildade, agora choram, rangem os dentes os inquisidores, os senhores feudais, mas recebem uma nova oportunidade para a expiação. E então, eu posso falar até porque eu tenho uma filha que na outra encarnação ela foi escrava, Julinho. E a gente percebe a importância de uma reencarnação assim, porque pensa em alguém desapegado, falar da experiência dentro de casa, o quanto esse espírito, numa experiência que a gente pode dizer sim, muito dolorosa, mas que trabalha a humildade. Tanto que muitas vezes, quando manifesta-se, mesmo na casa espírita, os ditos pretos velhos, a gente às vezes fica meio arredio, mas eles
às vezes foram médicos em outras encarnações, preferem, já tem até um intelecto avançado, preferem usar aquele linguajar simples para se fazer entender, porque foi a encarnação, conforme eles mesmos dizem, que mais aprenderam. Então, vamos para a nossa parte. Eu disse que a gente ia dar um baile passando, porque aqueles que estão chegando agora não assistiram a palestra de ontem. Para quê? Para chegarmos em 1808. Então, para que o Brasil ele pudesse dar conta dessa portentosa missão, era preciso vir um imperador que lutasse pela sua independência. Então o mestre amorável prepara tudo. Isso não é assim amanhã, né? Vai se preparando, como nós vimos ontem, até chegar Dom João VI. E ele chega ao Brasil sendo recebido com hospitalidade. Interessante, Brás, que lá na corte existia um médium, Antônio Vieira. E as falanges de Henrique de Sagres, o mesmo Elio, o mesmo avô de Gamaliel, inspirando a tudo isso do alto. E agora também Ismael voltando os olhos para o Brasil. Dom João VI, ontem também o nosso irmão falou de Tiradentes, agora nós vamos falar dele no plano espiritual. Uniu-se a essas falanges espirituais Tiradentes para inspirar o cultivo da árvore do Evangelho já transplantada da Palestina, que iniciava então a tão decantada nova era. E abnegados missionários, pena que o tempo é curto, eu não vou me estender tanto quanto ele, eu creio, se estendeu ontem, porque senão, né, Marinei, quantos missionários nós poderíamos citar nessa tarde, que fizeram parte de tudo isso, que foram encaminhados pela misericórdia divina. Então, em 1821, Dom João VI retorna a Portugal e deixa o príncipe regente Dom Pedro I. A caravana de Ismael se esmerou, isso é importantíssimo, porque a gente não consegue entender como que eles atuaram, os espíritos desencarnados. E aí entra inspirando, intuindo as ideias liberais, a concórdia. Então, harmonizou o pensamento. Vocês viram ontem o contexto que ele colocou, como estava conturbado. A espiritualidade atuando com essa inspiração para a edificação da liberdade. E com isso, de repente, os espíritos se empolgaram, os encarnados. Em 1822, nós sabemos, que fica conhecido na história como o dia do Fico, 9 de janeiro, sob a assistência espiritual. Quando a gente lê história, e é muito novo, às vezes nem estuda a doutrina espírita, não se apercebe que tudo comandado pelo alto. Quando que estava incitando a ele completar a obra, Dom Pedro promete, quando ele é solicitado para retornar a Lisboa, que ele permaneceria para o bem e felicidade geral da nação. Seu filho, Dom Pedro I, quando ele dá o grito de independência ou morte, nós não temos noção, nós não nos apercebemos que ele estava sendo guiado por essas falanges superiores. Então, sabendo de novas imposições da corte, ao margem do Ipiranga, em 7 de setembro, que acabamos de comemorar, de 1822, deixa escapar o grito independência ou morte, sem suspeitar que era doce instrumento do alto. Adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios de quem do mundo invisível. E agora Jesus tinha que ter mais cooperadores. Então ele chama Longínquos. Longínquos é aquele que, para certificar-se que Jesus já no madeiro estava morto, deu-se. Ele, não satisfeito, pega a lança e transpassa no peito. O mesmo Longinos, claro que teve outras encarnações, mas focando aqui no nosso estudo,
tem do governador do orbe a oportunidade de renascer como D. Pedro II. E diz o Cristo, se ele não falhasse, estaria redimido, Brás, a ponto de não mais precisar reencarnar no orbe terreno. Então, D. Pedro, ele escuta o seguinte: Jesus programou a última tarefa de Longinos no orbe terrestre. Se bem desempenhasse o mandato de renúncias como imperador do Brasil, teria autoridade e poder para beneficiar todos, corrigir as leis despóticas, inaugurar o progresso moral, instituir o respeito e a paz, manter a prudência e a primeira coisa que o Cristo falou, fraternidade, com as nações vizinhas agora aqui, guardando a espada e também aliviar o sofrimento dos escravos. Não deveria esperar gratidão, seria expulso, mas seria parado por Jesus, recebido na sua desencarnação pelo Mestre. Em 1831, então, D. Pedro I abdica, mas ele só tinha 5 anos, a situação ficou complicada e ele fica, então, sob tutela de José Bonifácio. Nós sabemos que, como o nosso irmão falou ontem, o Brasil, e Edivaldo que usa agora o termo karma, que nós espíritos vamos ler, de causa e efeito, tem o karma da escravidão, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante como está, será. E o karma da Guerra do Paraguai, que foi no seu reinado. Mas também teve a libertação dos escravos, a República, o exílio, né, é a proclamada República em 1889, e ele então desencarna em Paris. Ele na infância, imagina, 5 anos, está ali sob a tutela de José Bonifácio, ele era uma criança triste, ele ficava mais no quarto, ele estava estudando, se preparando para essa tarefa. E depois ele se transforma num homem alto, de 1,90 m mais ou menos, um homem de olhos azuis. E após 58 anos de reinado, contando aí, desde pequenininho, ele volta para Paris. Mas Ismael recebeu a incumbência de implantar aqui no Brasil o seu evangelho. Mas não é só aqui, temos que espalhar para o mundo. Então a tarefa de Ismael, se nós analisarmos hoje, atravessa fronteiras realmente. E ele inicia como? Trazendo médicos homeopatas. Então ele, do plano espiritual, é claro, inspirando esses médicos a virem para o Brasil. Médicos homeopatas que trabalhavam com o que, Angélica? Com o magnetismo. Nós, no movimento espírita, utilizamos a palavra passe. Se nós formos buscar em Kardec, não tem, é magnetismo. Mas eles trabalhavam com magnetismo. Eles trabalhavam com o passe. E esses médicos, então, trabalhadores do magnetismo, porque é claro que nem tinha passe ainda, nem foi codificada a doutrina, mas o magnetismo já existia, veio para o Brasil. E nessa época ficou conhecido Bento Moore, que tinha um lema. Qual era o lema de Bento Moore? Nós ouvimos a música há pouco. Deus, Cristo e caridade. Mas o Caetano falou ontem que esse é o lema de Ismael. O que é isso? Se não a inspiração do alto. Então quando Jesus entrega aquela bandeira branca, Ismael, desculpe ali essas linhas, Deus, Cristo e caridade, essas palavras em luz, e Bento Moore tem encarnado o mesmo lema. Que é isso? E o capítulo 23 dessa obra vai falar, da obra de Ismael, vai falar de Vicente Martins, e o esforço, como eu disse antes, não tem como citar todas essas pessoas que trabalharam já na caridade, no auxílio ao semelhante. Aí começa a surgir grupos afins de estudos do Evangelho. Brás, olha que interessante. Nós não tínhamos ainda, o Espiritismo ainda não fora codificado por Kardec, o Livro dos Espíritos não tinha vindo a lume.
Esses grupos funcionavam no Brasil, grupos de estudo do Evangelho. Claro, não eram espíritas, mas não tinham espiritismo. E quando surgem os fenômenos de Hydesville, as Irmãs Fox, antes mesmo da Europa, conta-nos Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira, que há referências que existiam reuniões no Brasil, antes de Kardec, claro, não nos seus moldes, porque ele vem nos dar todas as diretrizes, a base da doutrina. E então depois, em 1857, é claro que quando ele está reencarnado e lança o Livro dos Espíritos, e então a doutrina espírita surge, outros também estudiosos, pesquisadores, surgiram, Gabriel Delany, também inspirados, Camille Flammarion, Leon Denis. Mas Ismael continua, como ele falou ontem, começou lá atrás, né, Caetano, mas continua. Ismael continua o seu trabalho e ele vai criar um grupo, um espírito, isso mais ou menos, tá? A data é assim, mais ou menos 1873. E um espírito assume a tarefa de dar várias mensagens. O nome do espírito é Confúcio, ele passa a assinar. E aí se cria um grupo, o grupo Confúcio. Lá mais ou menos por 1873, é onde pela primeira vez Ismael se manifesta, psicografia, psicofonia. Mas esse grupo, ele só dura 3 anos. Mas foi um grupo, Angélica, de profundidade. E ele se desfaz. E aí, pela ação das trevas, vem o primeiro alerta dessa tarde. O grupo acaba se dissolvendo por invigilância. Sejamos vigilantes nos nossos grupos e nas nossas casas. Eu não vou falar do Dr. Bezerra agora, que nós vamos depois aprofundar um pouquinho. Mas, em 1876, funda-se a Sociedade Espírita. Qual era o nome, Braz? O Braz adora a música. Deus, ele brindou-nos. Acho que ele vai ter que encerrar com essa música maravilhosa. Cristo e Caridade, por direção de Bittencourt Sampaio. Vem com essa missão de contribuir para a implantação desse ideal aqui no Brasil. Ismael, vencendo a discórdia. Saião liga-se a esse grupo. E a Bittencourt Sampaio. Só que o grupo também não persevera por muito tempo. Então, se nós temos problemas hoje, a gente encontra problema em todas as instituições, pois a hora é de transição. Mas se repete, então vamos cuidar para não falhar. Então surge outro grupo, Fraternidade. E esse grupo, Ismael no plano espiritual. Mas eles utilizam o mesmo lema. Qual o lema, Brás? Deus, Cristo e Caridade. A bandeira de Ismael sendo levada. Em 1883, Augusto Elias da Silva, português, migrado para o Brasil, funda uma revista. Ele não queria que essa revista ficasse ligada a nenhum grupo. Então surge a revista O Reformador, que existe até hoje, é centenária. Tem-se notícia que na Segunda Guerra houve, por essas questões, uma pequena interrupção. Então, está no Brasil entre os 4 órgãos que funcionam até hoje. E nesse grupo, então, nós vamos encontrar novamente Saião e Bittencourt trabalhando. Um ano depois, trabalhando com qual ideal? De unificação. Porque se o lema do Cristo é a primeira fala dele, do plano invisível ao Eliu ou Iléu, foi fraternidade, não há fraternidade sem união. E com esse ideal, então, trabalhando de unificação, Ismael teria que inspirar para que tudo isso acontecesse no plano físico. Então, um ano depois, em 1883, vai surgir o Caetano perguntou ontem, por isso que eu sei, eu fui obrigada a estudar, e como é bom a tarefa que a Marinei nos deu. 1883, só que assim, em dezembro eles fizeram uma reunião. Pensam, seria virada de ano. Então, a data de fundação da federação ficou como 2 de janeiro, nas atas, 2 de janeiro, Reinaldo gosta de ata, 2 de janeiro de 1884. Nasce um grande plano de unificação
e de paz. E essa obra de Ismael persiste. Até hoje existe uma ligação muito forte de Ismael com a Federação Espírita. E tem um grupo no Rio de Janeiro, e tem vários grupos que levam o nome de Ismael. Depois ela se transferiu à sede e ele também enviou algumas mensagens. Nós não poderíamos aqui reproduzir as mensagens de Ismael, mas na essência, quando Ismael passa a mensagem, o que ele quer nos dizer? É voltada à missão espiritual do Brasil, do compromisso do país de espalhar o Evangelho, mas não só isso, da unificação do movimento. Então, quando vem a Marinêi ou o pessoal responsável, que representa as federadas, falar em unificação, a gente até olha assim, lá vem ela com esse termo de novo. É Ismael nos dizendo, univos. Então o Brasil, como foi dito ontem, não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E para que a casa, como está no Evangelho, nos lembra Bezerra, para que a casa não se divida, pois uma casa dividida, diz o Evangelho, ela rui, manter os espíritas ligados a esse ideal que nós abraçamos, de, qual foi dizer o Cristo? Fraternidade. Para que não prevaleça nos nossos grupos, no nosso meio, o egocentrismo, que traz só prejuízos para a obra, vem o convite da vivência na prática, da fraternidade. E Humberto de Campos, então, vai registrar que era organizando o aparelho central de suas diretrizes, que se consolidaria com o quê? Com a execução do plano físico. Como? Com o surgimento da federação. Então a federação seria a casa de Ismael no plano físico, materializado aqui, no plano tangível da obra de Ismael. Lembrando aqui então, doutor Bezerra, recordemos na palavra de Jesus, que casa dividida rui, todavia ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam na união de forças. E a FEB tem essa incumbência. E o movimento espírita, então, o que é o movimento espírita? Nós tem respeito a essa tarefa. Mas veja bem, agora eu vou voltar, só confundir um pouco as datas. Por quê? Porque tudo começa no plano espiritual. Ismael ouve do Cristo que era preciso nessas terras abençoadas que ele tivesse a sua sede. Mas é assim fácil? Não é fácil. Hoje, para abrir uma casa espírita é fácil? Não é fácil, né, Brás? Para manter uma casa, para construir, o Brás está em EP, em plena campanha. Nós sabemos aqui mesmo da luta do meio-meio, que nós temos várias tarefas nessa casa. Ele ouve do Cristo que era preciso nessas terras abençoadas que tivesse sua sede. Então é quando Ismael, lá no plano espiritual, chama o doutor Adolfo Bezerra de Menezes para vir à carne, reencarnar, para dar prosseguimento à missão espiritual do Brasil. A árvore estava em solo brasileiro, o caule firme, e agora com a presença já na França de Allan Kardec, o Brasil precisava fazer a copa, dar frutos. E não é qualquer fruto, como foi dito ontem, que quando Jesus vem à visita, os frutos eram amargos do egoísmo, da vaidade humana. Frutos doces. E vem esse espírito doce, Dr. Bezerra de Menezes, como está aqui, vocês já viram, 1831. Mas é em 1886 que ele pôs-se a tarefa. E em 1895, ele então passa a presidir a Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira, e em 1900 retorna ao plano espiritual. E nós espíritas sabemos, quando houve o convite de Maria para ascender a outros planos porque tinha mérito,
que Ele faz? Por amor a nós, enquanto houver uma lágrima só na terra, eu estarei. E então multiplica-se Brasil e mundo afora. As equipes de socorro, casas com nome, Dr. Bezerra de Menezes. Quando estamos mesmo em casa com o filho febril, com alguém febril, a gente recorre para quem? A Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando com afinco para soerguer-nos. Em 1889, Ismael prepara o ambiente para o médium Frederico Júnior transmitir a palavra póstuma de Allan Kardec, dando instruções aos espíritos brasileiros, aos espíritas brasileiros, incentivando ao estudo, à caridade e à unificação. Então vem a proclamação da República, acaba a monarquia em 1889. E Bezerra de Menezes também não temos como reproduzir quantas e quantas mensagens, principalmente por Divaldo Franco, mas também pelo De Luca e outros, sempre nos pedindo alerta para essa hora. E para unificação, solidários, seremos união. Separados um dos outros, seremos pontos de vista. Juntos é que nós alcançaremos a realização de nossos propósitos. Puxa vida, mas marinei o que é a unificação? Da onde vem esse termo? O chamado Pacto Áureo, e a gente só vai saber isso quando vai estudar mesmo, foi um acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita a nível nacional. Então foi assinado lá na Federação, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, a 5 de outubro de 1949, e a expressão ela é atribuída a Arthur Lins de Vasconcelos Lopes. E aí com isso também vai surgindo o quê? O Conselho Federativo. Então às vezes o pessoal da URI, da União Regional, fala vai ter eleição para conselheiro, e nós do movimento espírita não sabemos nem o que é isso. O Conselho Federativo, agora falando a nível nacional, ele é que, às vezes você tem alguma dúvida na casa, ou quer abrir uma casa, ou perante as leis do país, consulta o órgão competente, e também para as diretrizes das casas espíritas, para dirimir dúvidas realmente. O Brasil está indo no caminho certo? Tarefa árdua, né, Caetano? Porque se a gente questionou, nós nos questionamos em primeiro lugar. Ele está levando adiante essa missão? Podem as inquietações da terra separar trabalhadores, mas onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo, caridade, a obra permanecerá. Todos os espiritistas do país se reúnem pelas afinidades, a obra, o ideal comum. E os seus ascendentes têm ligações nas mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos semelhantes. Mas o trabalho continua, vamos avançando. E em 1990, na década de 1990 para cá, então a federação vem lançando campanhas. Campanha em defesa da vida. Olha agora, que importante, porque nós tivemos recentemente, infelizmente, a liberação do aborto para fetos diagnosticados com anencefalia. E com o Zika vírus, voltou à tona essa discussão. Nós temos que fazer o que o nosso amigo Nazareno, acho que ele é a maior expressão no país, levando para fora também, de sempre erguer a bandeira da vida, defender a vida. Talvez não precisamos, onde estejamos, falar de espiritismo, mas temos sim, como cristãos, se aquela pessoa não aceita a doutrina, defender a vida e levar esclarecimento, mesmo trocando algumas palavras. É necessário que se diga não ao aborto, porque isso é grave. É tão grave que Chico Xavier, diz doutora Marlene Nobre, já no plano espiritual agora,
que correríamos o risco de ter guerras civis no Brasil se o aborto for liberado. É por isso que Nazareno e nós devemos nos empenhar tanto. E vem também outras campanhas como essa para a vida em família, a valorização dessa célula que é a família. Mas vem outras, por exemplo, comunicação social espírita. E aí, novamente, as URIs, o pessoal coloca aqueles cartazinhos no mural, vamos ter os encontros, vai ter o curso. Você quer se inscrever em qual? Ó, comunicação social espírita. Aí vem as diretrizes. A assistência à promoção social espírita. E o ano de 1996, acompanhando a tecnologia, foi então o lançamento da página da Federação Espírita Brasileira em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Consta-se em 2006 que a Federação estava fornecendo assistência social filantrópica e mantendo creches para aproximadamente 1.000 famílias, mantendo creches também para mais ou menos 800 crianças em Santo Antônio do Descoberto. A gente sempre puxa para nós, será que nós lembramos de fazer a caridade hoje? Então a incumbência de uma missão, ela implica necessariamente no seu cumprimento? Não. É Leon Denis que nos orienta. O Espiritismo será o que fizermos dele. Então o Espiritismo, poderíamos dizer, tem duas vertentes. Tem a obra codificada por Kardec, que é esse corpo doutrinário, com todo esse arcabouço no seu tríplice aspecto moral, científico e filosófico. E do outro lado, no outro pilar, nós temos o movimento espírita, que somos nós. Infelizmente, homens falhos ainda imperfeitos, mas a doutrina é pura e santa em sua essência. Então a missão ela é destacada por Jesus. E Ismael vai selecionando companheiros. Eu confesso que chorei nessa hora. Porque se nós estamos trabalhando numa casa, num grupo, ligados como aqui a Meimei, lá no Alta de Souza, ligada a Alta de Souza, às vezes a gente se esquece que nós também somos tarefeiros, pequenininhas formiguinhas de Ismael, e que Ismael é tarefeiro do Cristo, então nós somos trabalhadores do Cristo. E ele vai selecionando ao longo dos milênios para periodicamente reencarnar esses companheiros no Brasil, para guiar, para orientar, para dar cumprimento a essa tarefa que não é nossa, é do Cristo. E o Brasil é esse país acolhedor, por isso o coração. Mas apesar disso, se a gente para analisar por outro lado, há muita violência. E nós nos pegamos perguntando por que acontece isso? Numa pátria do Evangelho, justamente porque acolhe. O espírito, ele necessita reencarnar, não tem oportunidade, se comprometeu demais, principalmente lá na França. E aí é justamente a oportunidade que é dada do Brasil, e o Brasil acolhe. Esse é o coração de Ismael. Vai recebendo todos aqueles, mas também aqueles comprometidos para a execução da tarefa. Vamos observar as imagens consoante a prece que a nossa irmã fez. Nós vamos nos identificar, não precisa falar para ninguém do lado, nem tocar, né, viu? A gente vai refletir aonde que a gente se encontra na tarefa. Então o Brasil vai cumprir a missão? Pergunta. Não sabemos, depende de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho. Especialmente, o que o Cristo pediu? Fraternidade. Na vivência da caridade. Principalmente com aqueles que nos causam empecilhos, nos perseguem, nos caluniam. Se nós vivermos o Evangelho em nós, então nós cumpriremos a missão. A obra é imensa. Compromisso. A Marinei falou aqui na prece, com a tarefa. Será que nós estamos assim? Angélica vive assim, saltitando, né, Angélica? Não pode de salto. Obrigado pela maravilhosa oportunidade. Ou será que nós nos pegamos assim? Hoje é fim da novela, eu não vou. Mas está chovendo muito. Imagina,
Chegou em casa justamente o meu amigo nessa hora que é a hora da tarefa. Ah, mas hoje eu estou cansado, estou estressado. Nós então, né, sexta-feira, nosso trabalho, não, sexta-feira, estou estressado, é final de semana. Ou será que nós estamos assim, vencemos? Mais uma etapa. E olha que interessante, unidos, não é? Vencia, vencemos. Ou será que assim como a Marinei me deixou, estou apavorada, eu vou dar conta disso? Ou será que a gente pensa assim, eu quero a liberdade, a porta larga, convidando aí fora, e os convites são muitos. Ou será que a gente se vê, tenho certeza que o seu Reinaldo vai fazer assim com a cabeça, muito número, muito trabalho, só eu estou trabalhando, porque a seara é grande, trabalhadores poucos. Afinal de contas, onde estão os outros? Quando nós entrarmos no plano espiritual, mesmo que seja numa desencarnação coletiva, num acidente, numa explosão, num avião, nós vamos entrar juntos? Não, cada um vai para o seu campo vibratório, para um local. Então nós desencarnamos juntos, mas não vamos para o mesmo local juntos. Então que na hora de eu desistir da tarefa que o outro não faz, eu tenho que pensar que sou um espírito individual e que vou ter que dar de contas da minha administração. O Brasil, nessa sua forma geográfica, talvez vocês não enxerguem a imagem, foi de propósito, lá atrás está Jesus. Lembra aquela primeira imagem, a ligação do coração ao coração do Cristo? O Brasil, na sua forma geográfica de coração, ligada ao coração magnânimo do Cristo, como nos relata Humberto de Campos, que é composto por um povo fraterno, herança do verdadeiro povo primitivo, que foi dito ontem, quando chegaram a encontrar o povo fraternal, hospitaleiro e simples. Os brasileiros natos, porque nós não somos, em maioria, espíritos ligados ao Brasil. Entendi, porque o político rouba e põe lá na conta no outro país. Tanto que Divaldo Franco nos orienta que os karmas, ele usa essa palavra, a gente fica na dúvida, mas ele usou exatamente essa palavra, karmas. Coletivos do Brasil, a escravidão e a guerra do Paraguai, dá notícia boa. Graças a Deus, já foram sanados. Vocês podem procurar no YouTube, o Divaldo fala. Pois a escravidão é karma dos europeus. E o Paraguai. O Paraguai, ele foi beneficiado. O amor cobre a multidão de pecados. Manchamos, quisemos manchar a bandeira, mas ela foi limpa. Quando construímos Itaipu, aí ofertou o quê? Trabalho digno aos nossos irmãos e energia. A gente fica em dúvida mesmo. Então, vamos batalhar para não nos comprometermos, não comprometer e não entrar naquelas expiações depois coletivas, porque quando dá um vendaval e destrói todo um local, a gente fica pensando, por que eu estava aqui com essas pessoas? Porque coletivamente, lá no passado, nos comprometemos. Então que hoje nós não façamos isso. E as terras brasileiras? Foram beneficiados com o nascimento de muitos mensageiros da Boa Nova, que vieram para que aquela sementinha plantada pelos hebreus do Deus único, que floresceu e se fortificou com aquele caule forte que Jesus conseguiu trazer para nós a lume com a sua vinda, e Paulo conservou sendo o vaso escolhido, e que com a ajuda de Elio conseguiu ser transplantada para cá, e essa terra libertada por D. Pedro, trabalhada por D. Pedro II, fizesse resplandecer com a luz da codificação, frondosa copa. Tudo está prontinho. Nós chegamos até aqui. Até aqui a missão se cumpriu. A árvore aqui está, estendendo sua copa, com as lições do Consolador, oferta sombra fresca aos viajores, iludidos todos nós do caminho. E é assim que, através de abnegados servidores como nosso nobre Francisco Cândido Xavier, é que o Brasil, coração do mundo, também será pátria do Evangelho. Mas é preciso frutificar, dar bons frutos. E nesse campo nós todos temos muito a fazer na sua missão.
Apesar de que nós temos aí as estatísticas do IBGE, 3,8 milhões de espíritas, mais ou menos 100 editoras especializadas, 30 milhões de simpatizantes, mais de 4 mil títulos publicados, e agora, como veio o teatro há pouco, a arte, propaganda, doutrina, às vezes a pessoa tem receio, se alguém pega num livro ou mesmo dentro da casa espírita, então a pessoa vai num local público, num filme, como tivemos no Nosso Lar e tantos outros, e aí vai sendo disseminado. Quantos centros espíritas tem o Brasil? O Brasil tem mais ou menos 12.290 instituições espíritas. Força da obra social espírita. Esses dias no meu restaurante apareceu um pastor. E a gente conversando, falei, sou espírita, falou que algumas vezes ele até foi no Nosso Lar lá no passado. E ele falou, eu admiro os espíritas. Vocês estão de parabéns. Porque vai em alguma cidade, a obra assistencial é do espírita, tanto é que próximo lar mesmo, esse grupo de gestantes, mas aqui o lar das vovozinhas, há 1.495 instituições sociais no Brasil, voltados para criança, para jovens, gestantes, idosos, além de escolas, hospitais, e aí vai toda a nossa atuação. Mas olha que interessante, o plano espiritual não nos abandona. E vem uma mensagem no Reformador, que nós vimos há pouco, mas agora essa mensagem é de abril. Prestem atenção na data, abril de 1920. Ismael vai mandar uma mensagem através de Albino Teixeira e ele vai fazer prenúncio à obra que Chico fez. Claro, em 1920 ele era uma criança ainda. A árvore do Evangelho, semeada há 2.000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão da Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que breve florescerá o que o Chico fez. Que frutos esse homem deu, como ele falou no coração, o que um só coração é capaz de fazer, estendendo a sua fronde por toda parte, dando frutos azonados de amor e perdão. Então a Federação Espírita Brasileira, ela tem o seu maior sucesso quando ela publica em 1932 o seu maior sucesso editorial, estamos falando aqui, Parnaso de Além Túmulo. Então autores diversos, poetas, vários poemas, vários autores por Francisco Cândido Xavier. Lançado isso, a grande repercussão, porque como que um homem com escolaridade que o Chico tinha poderia trazer uma obra dessas, dando credibilidade que realmente não era dele. Junto à imprensa e opinião pública brasileira, livros psicografados por Chico. Mas vamos continuar com os frutos. Emmanuel, espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier no século XX. A tarefa, Padre do Evangelho, a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Não é a gente fica se apegando se é católico, se é protestante, se é espírita. Vem a Paulinha com aquela voz maravilhosa e quebra isso quando ela canta na casa espírita. Zaqueu e muitos olham assim, não é música. Ou quando vem o Alan e a gente pede, Alan, canta Ave Maria, mas muitas casas não aceitam. Maria era mãe do nosso mestre. Então vamos quebrar isso. Diz Emmanuel na mensagem de 49, 12 de 1 de 49. A tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã, desde que reconheçamos a governância e a tutela do Cristo. O nome de quem ensina, de quem fala, não altera o programa. Vale acima de tudo a execução. A bandeira da cruz prossegue. Em torno de nós um povo que tem fome do Salvador. Obra emanuelina, não há tempo hábil para falar das obras de Chico, de Emmanuel. Mas como nós podemos ignorar a obra emanuelina? Se a gente pegar apenas esses 4 livros, Fonte de Luz, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, essa obra evangélica, só aí nós encontramos
720 lições auridas do Evangelho. Mas Emmanuel não leu os Evangelhos conforme nós lemos na Grafia da Terra. Emmanuel consultou as memórias do mundo espiritual para poder nos trazer, nos apresentar nesses 4 livros o que Divaldo Pereira Franco diz, um verdadeiro tratado de psicoterapia. Nós estamos aqui para ali, agoniados, uns agoniados com as depressões, outros com as síndromes de pânico, com ansiedade. A nossa humanidade evoluiu, mas continua ainda apresentando essas sintomáticas. E é Divaldo que fala. No livro Conversando com Divaldo Pereira Franco, vamos ver se eu acho que é o 2. É o 2. Lançado pela Federação Espírita aqui, do Paraná. Então, o que nos cabe nessa hora? Olha a mensagem que Chico recebe da sua mãe, Maria João de Deus. Cartas de uma Morta. Cabe-nos operar esse movimento grandioso de restauração das crenças puras, o cristianismo primitivo, trazer de volta. Então, agora o que vem acontecendo está em nossas mãos. Creio que as pessoas que se deslocaram essa tarde sairão com uma grande responsabilidade, porque agora está nas nossas mãos. E Divaldo Pereira Franco, ele também tem suas dúvidas, como nós às vezes nos pegamos perguntando. Então, quando veio o regime militar, Divaldo pergunta aos espíritos: e como será a missão histórica agora do Brasil? Não será karma da nacionalidade brasileira. Os usurpadores dos direitos humanos são responsáveis, e eles serão chamados, cada um a seu turno, ao Tribunal da Consciência. Logo depois veio o governo de transição, a inflação alta, miséria, quase que parada da Índia. Divaldo Franco pergunta novamente a espiritualidade: e agora, como fica a missão histórica do Brasil? Os benfeitores disseram: não foi o povo que elegeu seus governantes, foram as altas câmaras. Naturalmente, as consequências serão debitadas nos interesses apaixonados dos indivíduos egoístas e impiedosos. Até que, por fim, nós evoluímos e tivemos o direito ao voto. E quando nós elegemos a nova presidência, e houve novo despautério que tomou conta da nação, a educação totalmente abandonada, os direitos humanos lesionados, Divaldo pergunta: será que não tem um jeito da espiritualidade dizer logo aí as riquezas que nós sabemos que tem essa terra, para que sejam descobertas e a gente saia dessa situação de miséria? E aí diz ele, foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes que respondeu: somos um povo novo. Ainda não temos essa notícia triste, a brasilidade. Brasileiros são os índios, mas lentamente, olha aí, estamos no contexto. Então vamos ter esperança, fé, persistência, porque lentamente, disse o Dr. Bezerra, estamos construindo uma nação. Os espíritos que aqui habitamos, viemos da Eurásia, da Europa, da Ásia, especialmente os espíritas, muitos de nós da França. Estivemos lá na noite de São Bartolomeu, estivemos na Revolução Francesa, nos conta também Victor Hugo através de Divaldo. Viemos, como diz o Dr. Bezerra, carregados de débitos. Então não nos iludamos que nós somos missionários. Missionário nessa terra foi Chico. Viemos aqui com essa nova oportunidade, então viemos carregados de débitos para a pátria do Cruzeiro, aonde estávamos distantes dos nossos adversários, mas lentamente vai surgindo a brasilidade para o terceiro milênio. E se as nossas riquezas não vieram agora, é porque nós iríamos criar talvez um karma muito negativo, muito doloroso, conforme o uso que daríamos a essas riquezas, porque poderíamos com isso escravizar outras nações. Então o Brasil desempenhará a sua missão histórica no momento em que haja maturidade emocional. Olha, nós como indivíduo evoluímos como a pátria, porque quando vêm os psicólogos
Dana Zohar, Daniel Goleman vão falar da inteligência emocional, mas Bezerra aqui já falava maturidade emocional para o planeta. E vem depois Joana, na década de 90 para cá, nos falar da inteligência espiritual. Bezerra fala aqui quando tivemos maturidade emocional e maturidade espiritual, porque daí teremos sabedoria. E no momento em que nós então soubermos vender de maneira honrada, sem prejudicar os outros povos, para que se estabeleça verdadeiramente uma troca com as outras nações. Quando a nacionalidade brasileira estertora entre os hediondos crimes de alguns que se tornam até famosos, vimos aí o que aconteceu com a Richthofen, ou quando furtam nos tronos do poder, e milhares estertoram com a miséria, chegando ao máximo das dores. Para que venham essas dores? Para desempenharmos a tarefa histórica que as liberdades democráticas nos propiciam através do voto. Quando a nossa consciência de brasilidade deve levantar-se acima das injunções para propor um país novo, um país rico de amor, e aí sim, amparado pelas claridades do Evangelho, pátria do Evangelho, da luz da claridade fraternal. Então nós poderemos dizer que nós estamos desempenhando a tarefa histórica que nos está destinada. Então, se há miséria, há fraternidade, há solidariedade, nós ficamos também pensando, mas espera aí, a fraternidade de um lado, acontece isso do outro, quando que isso vai se dar? E Edivaldo Pereira Franco que explica, é hora de transição. O que é transição? É trânsito. Trânsito é a grande dor que vai lapidar os sentimentos. Para quê? Para que o amor possa florir, como os lírios na esterqueira. É a necessidade da evolução. A Europa rica necessita do Brasil, dessa mensagem do coração do mundo, para aprender a amar conosco, com a alma brasileira. Nós também aqui estamos aprendendo. Aprender a amar, a vibrar conosco. Então vamos ver os frutos que nós daremos. Onde muitos espiritistas perguntam, onde o coração do mundo, a pátria do Evangelho com tanta miséria? E aí Divaldo fala, é muito lindo. É natural, é o pântano drenado que se torna jardim. E é o solo desértico que convenientemente corrigido se torna pomar. Então é desse solo atormentado que vai nascer o grande povo que já somos, levando a mensagem do Espiritismo para os países supercivilizados que ficam deslumbrados com a mensagem do cristianismo redivivo, renascido. É a alma brasileira que desfralda a bandeira da fraternidade. Humberto de Campos disse que o Brasil é o coração geográfico do mundo. É o coração geográfico do mundo, é a pátria do Evangelho, porque está exportando a doutrina de Jesus desvelada pelo mundo. A construção de uma nação será feita pelo amor. Assim que o Brasil vai desempenhar a sua missão histórica, pelo amor e o que Cristo falou, fraternidade. Quiçá possamos nós voltar no mundo regenerado na área da fraternidade. Já indo para a finalização, no livro Falando a Terra, o Espírito Robert, por Chico Xavier, somos aqui o que? Lavradores, otimistas, felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito firmes de esperança de milhões de espíritos que estão empenhados na regeneração humana. Nós vamos finalizar com Chico Xavier. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos talvez a necessidade de exemplificarmos até com o sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus, sem nos esquecermos que do ponto de vista evangélico, até Ele mesmo teve
que dá no sacrifício extremo, até ele mesmo foi atingido pelo sacrifício extremo, para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz, que nós abraçamos e que nos une num só abraço, num só coração. Chegada essa época, disse Chico, naturalmente seremos compelidos, vem o chamamento para a exemplificação. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para todos nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar. E quando ele fala esperar, é a perseverança. Preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo às comunidades das nações. Preparemos-nos para talvez abraçar os filhos de outra terra que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada. Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a quê? A exemplificar, porque aprendemos os ensinamentos, o que constitui a razão de nossas vidas. Nós vamos encerrar com um vídeo. Esperamos que os equipamentos funcionem, senão virá pressa, que já fica depressa daí esse vídeo.